dia. Vocês estão me ouvindo? Eu sou Sim, nova nesse negócio. Ah, essa história de três agora para mim é novidade também. Eu sempre fico Eu tô insegura adorando. na internet. Ah, vai ser legal. E aí, meninas, tudo certo? Tudo Tudo certo. certo. Ai, que legal. Bom dia, obrigada por terem aceitado o convite. Vamos começar? Bora. Vamos. Bora, porque o tempo voa e eu quero aproveitar o máximo do que vocês tiverem para falar. Então, bom dia para quem está assistindo a gente. Essa é a página Lives MV, uma página onde a gente fala sobre malformações vasculares que envolvem diversas síndromes. E hoje a gente vai conversar com a Carol e com a Juliana, que são duas mães que tiveram diagnóstico durante a gestação. Que eu acredito que é uma novidade, né? Eu não sei há quanto tempo isso já acontece. Vocês vão contar isso para mim. E é isso, espero que vocês aproveitem. Quem quiser fazer pergunta pode mandar, na medida do possível a gente tenta responder. E eu vou começar então a conversar com a Juliana e a gente emenda com a Carol e vamos ver se dá certo. Tá, joia. Tá bom? E vocês, então, vou pedir para você começar, Ju, se apresentando, aí contando um pouquinho desse começo da sua história, como foi, porque aí a gente emenda com a Carol, que a Carol entra em seguida, né, na história mesmo, né? É, bem Sim, juntinho. cronologicamente foi isso aí. Foi. Você é do Espírito Santo, né? Isso, a gente é vizinha, eu moro aqui em Vitória, ela em Vila Velha, tipo, só a ponte, bem pertinho. Ah, legal. Pode falar, Ju. Então, eu sou a Juliana, já participei daquele cafezinho, né? Sou a mãe da Liz, a Liz tem 3 anos e meio, é isso aí. E meu diagnóstico aconteceu com 17 semanas. É, eu não sabia dessa dificuldade, até porque eu não conhecia esse mundo, né? E eu conheci dessa dificuldade das mães não terem diagnóstico antes. Para mim era normal. E até eu falo que a gente tem que dar a Carol também, né? A gente tem que dar um mérito para a médica, que foi sensacional, que foi a doutora Shananda, e que ela teve toda a sensibilidade, toda a sabedoria, né, na hora de me dar o diagnóstico, e também pelo fato de ela ter diagnosticado uma criança há muito, tipo assim, há alguns anos atrás. Ela já tinha diagnosticado uma criança no Espírito Santo, nem sei de onde, porque eu não entrei em detalhes, na hora a gente fica meio desnorteada, né? Ela já É tinha ultrassom, comentado. né? É médico Isso, do eu tava ultrassom. fazendo. Isso aí. Tem uma clínica de ultrassom e a gente estava fazendo ultrassom normal de 17 semanas. Na verdade, eu nem ia fazer o ultrassom inteiro, era só medida do colo do útero. E aí a secretária dela falou assim: ah, vamos fazer todo, você não quer ver a Lisa? Eu falei assim: ah, eu quero, porque eu não sabia que não via, eu era leiga. Ela falou: não, vamos ver tudo. E aí a minha obstetra também, maravilhosa, mandou o pedido na hora e a gente fez. E aí eu tava sozinha no dia, meu marido tava morando fora, trabalhando fora, e aí foi assim, ela teve toda calma, toda tranquilidade, toda sabedoria. Ela foi sensacional. E aí ela falou com muito carinho, explicou, falou que aparentemente tinha, pelo ultrassom, pelas imagens, mostrava que tinha uma malformação, que ela não sabe, assim, ela não deu 100% de certeza, mas ela falou que pela experiência dela, ela já tinha tido um diagnóstico assim. E aí, mas ela foi com muita calma, enfim. Na hora eu fiquei perdida, eu tava sozinha, então ela me amparou, ligou pra minha obstetra. Eu saí do consultório dela, fui direto pra minha obstetra, porque assim, você fica meio perdida. Eu tava sozinha, meu marido tava longe, eu não sabia nem o que fazer, nem o que era aquilo, enfim. E a doutora Shananda, coincidentemente, conhecia essa médica em São Paulo e conhecia, ela tinha feito um curso com um ultrassonografista muito famoso em São Paulo, de cirurgia fetal, dentro do útero mesmo, né? E assim, ela falou: Ju, eu te indico. Ela fez o curso com ele em São Paulo, alguns cursos, né? E ela falou: eu queria muito que você fizesse. Ela mesma entrou em contato com esse médico em São Paulo, né, para conseguir, porque ela era aluna dele, então ela conseguiu uma vaga, tipo, uma consulta para mim.
E foi assim muito rápido, porque como já tinha muito tempo que ela tinha feito o diagnóstico, ela não podia me dar com precisão. E assim, como a gente descobriu muito cedo, eu fui diagnosticada com 17 semanas, na ultrassom de 17 semanas. E a da Lisa é uma malformação vascular que pega na coxa direita, vai do joelhinho. Aparentemente, no início da identificação foi até assim o bumbum, e depois que foi um pouquinho para a pelve, né? Ao redor da bexiga. E aí ela falou, acho que a gente precisa investigar melhor, e me deu essa indicação desse médico em São Paulo. Aí começou, minha obstetra e ela interviram, entraram em contato, enfim. Aí eu fui para São Paulo, fiz todo esse processo, enfim, tiveram outras intercorrências no meio, que graças a diagnóstico precoce, eu estava amparada e preparada. A gente diminuiu a quantidade o período entre as ultrassons, né? No meu caso, eu precisei de reduzir, porque a Alice teve um excesso de crescimento de uma semana para outra, eu tive que entrar em repouso, eu tive excesso de líquido amniótico, tiveram muitas coisas juntos por causa da perninha. Então, graças a esse diagnóstico precoce, muitas coisas foram antecipadas. O parto dela foi todo preparado, né? Foram médicos especialistas, a minha obstetra falou o que precisaria ter, né? A Alice teve um derrame no coração durante a gestação, porque ela teve uma semana excesso de crescimento. Então, assim, o suporte, você está na mão de bons profissionais, isso tudo faz muita diferença. Então, o diagnóstico precoce me deu isso. E logo depois de eu ter ido em São Paulo, a doutora Maria Angélica e a doutora Xananda me apresentaram a doutora Heloísa, que foi aí que eu tentei fazer uma consulta, fiz uma consulta grávida, né? Chorei litros no consultório. E aí eu fui toda preparada antes da Liz nascer. E aí depois desse período que a gente fala, que a doutora Maria Angélica, muito sábia, falou, você tem que viver, você tem que escolher o caminho que você vai seguir. Ou você segue em luto, né? Tipo, para sempre sofre, reclama e sofre, ou você segue o caminho do amor. Eu acho que tem que viver esse momento agora, você quer chorar, sofrer, tem que sofrer. Conversa, é o momento seu de seu marido, sinta esse luto da gravidez padrão e ame depois o seu estado. E foi isso que eu escolhi. E aí, depois disso, a gente só foi amparado. E Deus foi maravilhoso porque o diagnóstico precoce, para mim, fez toda a diferença. A Liz, ela foi recebida com muito amor. Eu já estava preparada, os médicos já estavam preparados, a doutora Heloísa acompanhou, a doutora Renata, a Kate, ela foi para UTI, né, e tal, como toda criança de má formação. Então, ela teve todo esse amparo. Fui para cesárea, que não podia ser normal, né, por causa da posição dela, o tamanho da perna, enfim. Então, é muito importante, porque eu acho que talvez poderia ter causado outras coisas nela se eu não tivesse tido essa preparação. E na gente também, como pais, eu acho que é importante, porque você, quando ela nasce, ela não tem culpa de nada, ela não sabe de nada. E eu já estava preparada, porque eu acho que quando é na gravidez é um susto maior, né? Uma correria contra o tempo. E no meu caso, eu tive esse tempo de processar, de não passar isso para ela. Então, ela nasceu muito amada, muito desejada, para ela não sentir nada disso. E a parte mais importante que eu acho que é da preparação dos médicos, da gente ter essa estrutura de quando a gente sabe antes, né? Uhum. E foi muito importante. E tudo em volta, né? Porque a minha experiência foi contrária da de vocês. Eu só soube no dia. E aí pegou todo mundo de surpresa, né? Nem os médicos sabiam do que se tratava para poder explicar pra gente. O meu marido ficou sem saber o que dizer para a família que estava lá fora esperando. Então vocês tiveram esse momento, né? Acho que vocês vão poder falar um pouquinho sobre isso. Quer falar, Carol? Se apresenta agora, conta a sua história. Então, nesse caso nosso, no meu principalmente, o diagnóstico precoce salvou a minha vida e a dele. Porque eu queria ter um parto normal, eu estava me preparando para ter um parto normal, e o Miguel não sairia em um parto normal. Então, eu também fui diagnosticada com 17 semanas, eu fiz uma ultra, eu queria ter feito chá revelação. Como depois eu acabei falando, deixa pra lá, falei, não, eu vou transmitir ao vivo a minha live de descoberta do sexo. Então eu tava super midiática, me achando no consultório lá da doutora Xananda, eu e Léo.
E aí, galera, minhas amigas da faculdade, vai ser menino, vai ser menina, e vai ser vascaíno, não, vai ser tricolor, aquela coisa, aquela animação. E aí, a doutora Xananda lá, olhando tudo, né? Daqui a pouco ela falou assim, a gente agora pode conversar? Você pode desligar o seu telefone, por favor? Aí eu desliguei o telefone, percebi, né, tipo assim, um pouco de tensão no ar. E aí ela falou, então, vocês estão vendo isso aqui? Não. Eu falei com ela, não tô vendo nada, porque eu não tenho esse olhar, né? Ela falou, não, aqui parece que tem uma teiazinha de aranha, vários, que seriam vários vasinhos. Ela tentou ainda explicar, falou, então, isso aqui é um linfangioma. Para mim, ela foi bem certeira. Ela, pá, eu não sei se porque a Liz tinha vindo pouco tempo antes, né? Ela já estava com o olhar treinado. E aí ela falou, olha, isso aqui é um linfangioma, é uma malformação. A Liz tem 3 anos e meio. E o Miguel vai fazer 3 anos agora, em julho. Ah, tá, mais ou menos 6 meses. Foi bem E eu recente. já tinha ido, já tinha voltado. Eu acho que a Liz estava com uns 2 ou 3 meses quando ela diagnosticou o meu. E aí até eu já tinha passado por tudo, já tinha confirmado, já tinha ido em São Paulo, então a doutora Xanã estava acompanhando tudo de pertinho. Ela até falou linfangioma, a Carol me falou, mas assim, ela queria bater o martelo com o aval desse médico de São Paulo, porque já tinha muito tempo outro diagnóstico dela. Desculpa. Pois é. E aí ela falou, gente, olha, isso é um linfangioma. E aí, é claro, né, para qualquer pessoa que recebe um diagnóstico de algo diferente do que seria o normal, tá tudo bem e tal. A gente ficou bem assustado. Eu tava com meu marido, graças a Deus. E aí a gente ficou, tipo assim, OMA, eu nunca tinha ouvido aquele termo. Eu só sabia que OMA não devia ser coisa boa, né? Porque tem vários cânceres até que terminam com OMA. Eu falei, ai, minha Nossa Senhora. Mas e aí ela começou a falar. Ela falou, olha, a princípio, a gente perguntou sobre expectativa de vida. Aí ela falou, não, a princípio, expectativa de vida é normal, como é a sua. Mas existe uma malformação. E ela tentou explicar, mais ou menos. E aí a gente ficou muito inseguro, fomos pra casa, tipo assim, né? Sabe quando você murcha? Fui pra casa murcha. Eu e meu marido, a gente teve aquele momento de deitar na cama, posição fetal, os dois agarradinhos. E agora... É luto. Aí a gente chorou. Mas aí na outra já ela falou assim, mas eu conheço a Ju, e a Ju tem a filha Liz, que foi diagnosticada também com mais ou menos a mesma coisa, e eu posso ver se ela me autoriza a passar o contato para você. Se ela me autorizar, eu acho que vai ser uma boa, vocês conversam também, antecipou sobre a doutora Heloísa, já deu assim, um problema e quase a solução, sabe? Na mesma outra. Aí a gente chegou em casa, tivemos a péssima ideia de procurar no Google o que era, e aí a gente começou a surtar, né? Porque vem trocentas imagens enfim. E aí a gente foi ficando cada vez mais preocupado e aí a gente viveu assim, uns 2 dias de embrulho. De, meu Deus, o que pode ter sido? Aquele monte de perguntas, será que fui eu? Não, e aí eu comecei a pensar, porque eu não estava tentando. Eu simplesmente parei de evitar. Mas eu fui a uma festa de casamento, já grávida, bebi. Eu também. E, enfim, tipo assim, eu usei um ácido na cara. Aí eu fiquei pensando, gente, o que pode ter sido que desencadeou isso, né? E aí, 2 dias depois, a gente viveu aquele lutinho, uns 2 dias. Combinamos de não contar pra ninguém, porque a gente não queria levar a dúvida para as pessoas, a sombra para as pessoas. Então eu falei, não, a gente vai se informar, deixa eu tentar falar com essa Juliana, deixa eu tentar entender o que é, para quando a gente também entregar a notícia para as famílias, a gente falar e já dizer, mas a gente já está providenciando isso e aquilo. E aí, a Ju, eu peguei o telefone com ela e eu liguei para ela e a gente ficou 2 horas no telefone. 2 horas. Eu lembro como se fosse ontem, eu estava na biblioteca da FGV, porque na época eu estava fazendo MBA. Mas eu sentei naquela biblioteca, eu não queria saber se tinha que fazer silêncio. Eu tava ali e eu fiquei conversando com ela. E nesse dia, a minha chavinha virou. A chavinha do meu marido demorou um pouquinho mais pra virar, porque ele não teve inicialmente esse contato. Mas eu marquei com a Ju, eu fui na casa dela, eu conheci a Liz. E eu vi a Liz linda, maravilhosa,
um bebê saudável, uma bebê forte, uma bebê gostosa. Eu conversei com a Ju também me apresentou, ó, eu já tinha ligado para marcar a consulta com a doutora Heloísa no particular. Aí a Ju falou, não, seu plano é Bradesco? Marca no C Camargo toda quarta-feira, não sei o que. Passou todos os caminhos das pedras para mim. E aí é o que ela falou, eu também escolhi uma gestação feliz. Continuei fazendo minha preparação para um parto normal, que eu acabei sabendo que eu não poderia ter, mas eu queria manter minha atividade física, eu queria manter o meu contato com as amigas, né? Aquele ciclo entre gestantes. E eu mandei muito, 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 muito amor para ele também. Escolhi que seria como Deus quisesse. A fé nesse momento também me ajudou muito, porque existe aquele momento do porque o que eu fiz. E a fé te mostra que porque sim, porque é o meu filho, foi feito para mim e é desse jeito, né? Então, foi muito legal conhecer a Ju, foi indispensável no meu caso. E é isso. E aí a gente seguiu, só contamos mesmo para as famílias depois que a gente já tinha ido a São Paulo, inclusive. E aí eu falei, ó, eu também chorei litros. Chorei litros e eu carrego uma coisa para a vida que a doutora Heloísa falou. O filho da doutora Heloísa teve câncer, para quem não sabe. Ela falou assim, minha filha, mães precisam estar preparadas. Ponto. E tipo assim, antes da gestação, depois da gestação, nasce e com 3 anos você vai ser submetido a um momento de, sabe, precisar ter um coração forte. Então é isso. Mães precisam estar preparadas. Mães, pais, eu tô falando mães porque estamos entre mães aqui, né? Mas é importante. Se você quer criar um serzinho novo, muitos serão os desafios pelo caminho. Então, eu aceitei que o meu desafio estava começando cedo, né? E é isso. Mas olha, essa troca continua até hoje, é muito importante. Não sei se todas as mães têm isso, né? Mas assim, do mesmo jeito que a Carol fala de mim, do início, que eu tive essa sorte, né? Nós tivemos, a minha obstetra também me ajudou muito, me amparou muito em todos os momentos, até porque meu marido trabalhava fora, então ela foi muito sábia, até cogitar se eu tivesse que ter a Liz em São Paulo, que eu acho que a minha gestação teve algumas diferenças da Carol, eu tive mais intercorrências durante a gestação. E aí, como a doutora Heloísa fala, cada criança é uma criança. E aí ela foi muito sábia também. E claro, a presença de Deus, eu acho, na nossa vida, você ter, né, essa fé ajuda muito. E como a Carol falou, completando, no início, quando, né, a doutora Heloísa, chorei litros no consultório, só perguntava o que eu tinha feito, me sentia culpada. Quando contei pro meu marido, eu falei com ele que se ele quisesse desistir de mim e da Liz, ele podia ir embora, mas que assim, da minha filha eu nunca ia desistir. Tipo, ele tá louca. Porque a gente fica muito assustada. Eu recebi o diagnóstico sozinha, então assim, você fica muito assim, achando que todo mundo vai rejeitar. E eu não queria isso. E aí, eu escolhi também esse fato do amor, né? E a questão de você querer que a criança sinta isso faz toda a diferença. Que a Andrea não teve, porque talvez quando você recebe, quando nasce, não tem jeito da criança não sentir, porque você está recebendo aquilo na hora, né? Então eu e a Carol, acho que a gente se sente privilegiada porque a gente teve essa preparação, né? E a nossa ficha, pelo menos eu, quando a Liz nasceu, a minha ficha já tinha virado a chavinha de que não tinha sido por quê. Simplesmente eu me senti escolhida. E hoje eu acho que eu fui escolhida. Porque tudo que ela viveu, eu não consigo imaginar tendo outra pessoa do lado dela. Porque eu queria que tivesse sido eu mesmo, para que eu conseguisse fazer com que ela vivesse tudo aquilo da forma que ela viveu. Que eu acho que eu e o Pedro, nós fizemos o impossível para que tudo fosse mais fácil para ela. Então hoje eu não consigo nem imaginar a hipótese de ter sido com outra mãe. Então isso inclusive me irrita quando alguém fala, ai, tadinho. Eu falo, tadinho nada, minha filha. Nasceu numa família ótima. Eu falo, tadinho é filho errado. Com muito amor. Nasceu numa família ótima, com esclarecimento, com condição, inclusive, de proporcionar um ótimo tratamento. Os melhores, então Deus olhou, mirou e falou bem assim, vai ali,
Não é toda mãe que consegue dar uma injeção no filho diariamente, uma injeção de anticoagulante. Não é toda mãe que tem estômago, sabe, para algumas coisas. Cada mãe foi feita, encaixa direitinho com o filho que recebe. Então, quando alguém fala todinho perto de mim, chega a me dar até É isso que a Carol falou, é muito importante, porque a gente tem que ter estômago e eu acho que a gente tem que se sentir escolhida mesmo. Cada mãe não se sinta culpada, cada mãe, a gente conhece várias lá no hospital durante o tratamento, não se sinta culpada, não se sinta por que você está sendo julgado, se você está sendo culpado, tipo, castigado. Não é isso. Você foi escolhida. A sua criança foi escolhida porque você é uma mãe que tem possibilidade, de que consegue dar para ela o que ela precisa. Então, eu acho que nós fomos escolhidas, isso sim. Porque Deus falou assim, a Liz precisa dessa mãe, o Miguel precisa dessa mãe, né? Cada um deles precisam dessas mães que vão ter força para isso. Ô, Ju, e o contrário também, né, meninas? A gente precisava deles, né? Claro. Né? A gente precisava deles, né? Você fala assim, gente, eu não sabia que eu ia conseguir passar por isso, né? Exatamente. Nossa, eu não sabia que eu era tão forte assim, né? Eu não sabia que existia esse amor, né? É assim, a gente precisava deles também, né? Isso é muito... Esse amor, essas prioridades. A gente muda E muita Deus coisa, é tão né? maravilhoso que ele até colocou a Carol, porque eu preciso muito dela. Ela não imagina, mas ela fala de mim no início, mas o quanto ela me ajuda, porque talvez a maturidade que eu tive lá no início, com as muitas intercorrências que a Alice teve e o Miguel não, né, assim, durante a infância, as minhas foram muito graves, assim, mais graves que a do Miguel, né, Carol? E a Carol é muito altruísta, a Carol é muito PNL, assim, né? Então ela me dá muita força, porque às vezes a gente que é mãe, a gente tem essa força, mas às vezes a gente também precisa de colo. A gente também fica perdida, a gente também, né? Então, saber que eu tenho ela do meu lado é muito, muito, muito confortante. Para mim e para o Pedro, na verdade, né? Que a gente troca essa experiência e a gente ajuda muito. É um conforto muito grande. Então, ela, o Léo e o Miguel, para nós também, foi um presente de Deus. Eu acho que ele fez um combo completinho. Ai, que lindo isso. E vou dizer para vocês, né? Vocês falaram que vocês aprendem uma com a outra. E eu aqui desse lado também aprendo, porque minha filha ela já é adulta. Então eu preciso desse gás de vocês, mães novas que chegaram agora, sabe? Porque a luta não termina. É pro resto da Não, ela vida, é pro resto da vida. né? Então, a gente aprende demais com vocês também, né? Não, não é só entre vocês duas, a gente acaba aprendendo muito, né? Com todo mundo que se dispõe a doar um pouquinho da sua experiência, né? A gente cresce demais, assim, com tudo isso. E escuta, e vocês tiveram algum problema, assim, alguma dificuldade para contar e para lidar com a família? Como foi esse segundo momento, né? Porque uma coisa são vocês com o marido, internalizar tudo isso, compreender e para levar para frente, né? Porque assim, eu tive muito assim com meu marido quando ela nasceu e foi tudo que vocês passaram durante a gestação, eu passei quando ela nasceu. E a gente teve que lidar com aquilo naquele momento, porque foi escancarado para todo mundo. E a gente falou assim, como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai preparar, né? Não, então nós vamos apresentar ela como ela é, e vamos ver quem vai abraçar, né? E durante esse percurso, realmente, algumas pessoas se afastam e outras se aproximam. Como foi isso para vocês? No meu caso, minha família mora em Minas, a família do meu marido mora aqui. Quando nós soubemos, primeiro eu esperei meu marido chegar e contei para ele. Nós vivemos também esse período, como a Carol falou, e logo depois a gente optou como que a gente ia contar para a família, né? Nós fomos na casa da minha sogra, conversamos com eles, né? Minha sogra é muito madura, muito elevada, eu falo que ela tem um espírito elevado, recebeu super bem. A família do meu marido toda, minhas cunhadas, irmãos da família dele é muito grande, contrário da minha, que sou eu e minha irmã, recebeu muito bem. E aí eu optei também por não abrir para todo mundo, assim, a princípio, né? Nós guardamos pra gente, tanto é que as minhas idas a São Paulo muitas vezes foram julgadas, porque algumas pessoas achavam que eu tava, sei lá, pirando com a gestação, indo passear. E no trabalho que eu trabalhei, né? E eu tive que abrir lá também, porque como eu tive muitas intercorrências, eu fui obrigada a afastar, né?
com risco de perder a Liz, então eu tive que ficar sem trabalhar e assim, não tenho como agradecer, porque eles foram sensacionais também, receberam e me deram todo o apoio, não precisei nem afastar pelo INSS, eles foram, tipo assim, incríveis. E aí, lá em Minas, onde minha família mora, né, as minhas amigas de infância também, eu fui contar. Eu optei por ir em Carangola contar, pelo fato da minha mãe ser uma pessoa mais sensível para essas coisas, né? Talvez ela não ia ter tanto conhecimento. Carangola é uma cidade menor e não tem muito isso. E aí me surpreendi quando eu fui, contei para ela, meu pai, minha irmã, meu cunhado também me abraçaram com muito amor, né? Foi o colo que eu precisava. E aí, aos poucos, a gente lá em Carangola também, que é a cidade que eu nasci, a gente contou para poucas pessoas, né? Foi acontecendo aos poucos. Eu não quis assim, falar, olha, gente, não. Mas também não escondia. Eu contei para as pessoas que eu achava que era importante saber, porque eu não queria alarmar, como a Carol. Muito. Eu queria viver a gestação com um pouco de plenitude. Então, eu envolvi as pessoas que precisavam saber. Porque quando você chega e você fala, existe muita curiosidade. E aquilo, às vezes, eu queria me poupar e poupar a Liz de ficar falando aquilo. Então, assim, eu falei para todas as pessoas envolvidas, né? Minha família, meus amigos que eu queria que soubessem, trabalho, a família do Pedro. Fomos muito bem recebidos, graças a Deus. Meu sogro, minha mãe, as pessoas mais próximas buscaram histórias, nós conhecemos pessoas familiares próximos que tinham tido histórias parecidas, então todo mundo me confortando bastante. A família do meu marido tem muitos médicos, então vieram 2 de fora para poder acompanhar o parto da Liz, né, que é uma prima dele e um primo. E eu acho que no nosso caso nós fomos privilegiados nesse sentido também, de receber esse apoio, que fez toda a diferença. Eu acho que não faça. No caso, assim, de quando você não tem esse apoio, porque seu filho você vai enfrentar o mundo, né? Quando o filho nasce uma mãe, um leão, não quer saber do resto do mundo, né? Você quer cuidar dele. Então, mas fez muita diferença para nós esse amparo, né? Até por causa das N viagens que nós precisamos fazer, as N intercorrências que a gente teve, fez muita diferença saber que a nossa família estava com a gente, os nossos amigos. E o apoio que eu recebi foi, assim, muito bom. E essa escolha de saber para quem eu queria contar, eu acho que foi muito importante para nós, para a Liz, para a gente poupar um pouco, porque a gente já tinha que falar, era toda consulta, né, toda ultrassom, cada intercorrência que a gente ia e voltava, né, os nossos amigos de São Paulo, que hoje moram aqui, Adriano e Jean também, que ampararam muito a gente sem nem saber com um bebê pequeno, e aí acho que a gente contou para as pessoas que a gente precisava contar, tá? Para evitar esse desgaste da explicação, não é desnecessária, mas que não era a hora. E aí tudo foi preparado. Quando a Liz nasceu, eu falo que parecia que era uma micareta. Tinha 30 pessoas na recepção do hospital. E a sala do parto minha parecia assim, festa, porque todo mundo abraçou muito a causa e trabalhou para que aquilo fosse da melhor maneira possível. E eu acho que isso fez toda a diferença. Receber o apoio, a gente escolher, né, para quem contar, quem que a gente poderia ajudar com as informações. Não é que eu escondia, mas eu não escancarava e deixava as coisas irem acontecendo na medida que era o ideal para nós, né, no caso. Você, Carol? Então, no nosso caso, eu contei para minha sogra, para o meu sogro, para minha mãe, para o meu padrasto, assim, meus irmãos, meu pai, minha madrasta e minha irmã. Ponto. Falei bem assim, tá proibido contar para qualquer outra pessoa. Por quê? Não quero que chegue para me perguntar sobre o Miguel assim. Ai, o Miguel. Não. Então, assim, eu falei, não quero, eu sei que todo mundo que me ama vai ficar preocupado, vai me encher de pergunta. E, tipo assim, eu queria manter a minha vibe o mais leve possível. Na época eu não estava trabalhando, então nem no trabalho eu precisei falar nada. Contei para uma amiga de infância. E aí a gente até fez o terço de São Miguel juntas, a gente rezava juntos, foi bem, bem legal, assim. Ela engravidou logo depois. Mas só, eu falei, gente, olha só, é isso aqui, tá?
Não quero. Por quê? Eu também fiz ultra a cada 15 dias. Não queria ter que ficar dando updates pra galera, sabe? Eu preferi deixar... Ó, escondeu de mim. Minha prima tá falando. Pois é, escondi de todo mundo. Fiz o meu chá de fralda, dancei que me acabei. Essa prima até é coreógrafa, ex-ginasta da seleção. Aí ela mandou... Tem uma mensagem legal, né? Vocês estão vendo, né? Não vou ficar lendo uma, senão a gente perde muito tempo, mas... Não, eu choro, que tem umas aqui que estão me matando, mas tá bom. E aí, assim, eu escondi mesmo de todo mundo, para todo mundo estar só no yes, Bielzinho vai chegar, porque, gente, é inevitável uma pessoa que ama você e que sabe, numa incerteza, sabe? Se eu, que conheci a Ju, que conheci a Liz, me esclareci, estava mais forte, a pessoa que não tinha todo esse trás ia ficar com uma dosinha. Minha avó, então, nossa senhora do céu, a minha avó já ia chegar, minha filha, me abraçando. Não queria pena de ninguém. Então eu falei, não vão falar. Tava na véspera de parir, aí eu dei essa missão pra minha mãe. Falei, mãe, olha só, você vai juntar todo mundo no café da tarde aí na casa da minha avó e você vai falar, ó, gente, é isso, é uma malformação vascular, linfática, tá. Carolina já tá com a equipe de São Paulo, vai precisar fazer isso, aquilo. Você reza a missa logo, dei a mesma função para minha sogra e pronto. E eu particularmente não quis ficar dando notícia para ninguém. Aí eu tenho uma amiga que só descobriu depois do Miguel nascido. E aí eu tenho uma amiga até que ficou, poxa, você não me contou. Falei, amiga, eu não te encontrei nem pessoalmente direito. Eu morando em Vila Velha, ela em Guarapari. Falei, não era uma coisa que eu queria passar a mão no telefone e dizer, oi, tudo bem? Meu filho tem uma malformação. Não, você me dá licença, eu não queria contar desse jeito. Então, eu fui muito reservada. Aí nasceu, ficou na UTI, eu também fazia assim, notícias do Miguel, mandava. Fizemos o exame tal, não sei o que, disparava pra família, pra minha mãe, e tal. E aí eles se incumbiam. Boletim diário. Quantos boletins diários, filha? Ó. Pois é. Ju tá especialista, já pode abrir um news. Então era isso. Assim, e também... Termina. Não, então, e aí eu preferi porque eu achei que pra mim funcionaria bem. Eu tava com medo, assim, de não saber como eu estaria em um dia que alguém viesse me perguntar. Então eu preferi que eles não soubessem, porque hoje eu tô ótima. Aí num dia que, sei lá, a minha energia baixa um pouquinho, se alguém chegasse, aquilo poderia causar em mim, não que fosse culpa da pessoa, não. Mas às vezes eu estaria mais fragilizada e talvez não lidasse bem com a pergunta, entende? Então eu preferi não contar. Minha obstetra também falou, ela me acolheu, mas a minha obstetra é diferente da Ju. A da Ju, que eu conheço um pouco, ela é mais mãezona, assim, ela abraça. A minha é prática. Incrível. É tipo assim, minha filha, vamos lá, tem que fazer essa outra, não sei o quê. Na hora da notícia, ela me acolheu bem, eu chorei um pouquinho com ela. Depois eu falei, doutora, vamos lá, é objetividade. Ah, o menino tá com percentil baixo, vamos na nutricionista, come 12 ovos de codorna no lanche da tarde e vamos aumentar esse menino, sabe? O que precisa fazer? Quartinho, vamos arrumar. Eu não queria ficar naquela vibe da sofrência, não. Andréia, mas é importante cada mãe respeitar o seu, né? No meu caso, eu sou mais... Sim. Eu e a Carol, gente... Por isso que eu falo que a gente completa. Eu sou muito melosa, então, assim, eu precisava disso. Então, eu escolhi e as pessoas... No meu caso, não ficaram, né, no caso, eu não senti essa pena, porque eu conhecia as pessoas para quem eu estava contando, então todo mundo me acolheu e me ajudou a me colocar para cima, não deixar a peteca cair. Então, no meu caso, eu acho que cada mãe tem que... não quer dizer que a minha história ou a da Carol estão certas, ou a gente está dando a receita, a gente só está dando... o que aconteceu com a gente, o que funcionou com a nossa família e como dica para as mães fazerem o que for melhor para você e para o seu filho, para sua família.
entendeu? Então, cada uma segue o caminho que acha que vai ser o melhor para você, entendeu? Nossa, isso é super importante, porque assim como a gente tem costume de falar que cada caso é um caso, cada história é uma história, né? Porque cada pessoa é uma Exatamente. pessoa, cada família é uma família, então o que serve para mim pode não servir para você, é só realmente a gente aqui dividindo as nossas experiências, né? E para quem se identificar, seguir o caminho que for melhor. Mas o que eu queria falar assim, né? A gente está aqui falando, puxa vida, né? A gente preocupada em anunciar, em dizer, como dizer sobre uma questão de saúde dos nossos filhos, né? E o que me veio na cabeça assim, o que interessa não é a saúde, são eles, né? É o Miguel, é a Liz, né? Então, Exatamente. quando alguém apresenta o filho, não vai falar, olha, ele tem diabetes, viu? A gente vai falar sobre o nosso filho, nossa, ele aprendeu hoje a fazer a letrinha A, né? Então, isso é muito importante também, assim, os pais entenderem. Lógico, cada um lida como quer, mas assim, tomar cuidado para a vida da criança não ser a malformação, né? É uma Exatamente. criança que está ali, né? Então ela É. precisa ser vista, ser amada, ser desenvolvida como criança, independente de qualquer, entre aspas, diferença que ela tenha, porque todo mundo é diferente, eu não gosto muito dessa palavra, né? Então, puxando o gancho, como tem sido a socialização dos dois? Eles já vão na escola? Vocês já tiveram, assim, alguma explicação para ser dada para alguém? Aí Vamos mais, sair do ambiente familiar, agora vamos sair desse ambiente é, confortável e vamos para a é, sociedade. mais uma vez, como eu falei, vai ser importante porque eu e a Carol somos totalmente diferentes, os nossos casos são totalmente diferentes, né? No meu caso, a Liz, os 2 primeiros anos de vida dela foram anos muito sabáticos para nós, digamos assim. Foram para nós, não. Acho que a maior sofredora nessa história foi ela, porque eu falo sofredora porque uma criança internada no hospital com meses de vida não é fácil para ela. Ela sofreu muito, ela lutou muito pela vida. Minha filha, eu quase perdi ela 2 vezes, então assim, eu falo que ela é minha vitoriosa e minha guerreira. E no caso dela, como eu falo, que não existe receita, tem que conversar com o médico e ver. No caso da Liz, tem as orientações da doutora Renata, as orientações da doutora Heloísa, a Kate, meu Deus, como a Kate me salvava pelas madrugadas da vida. A Liz não tem muita socialização, tá? Como ela teve muitas intercorrências, ela quase os 2 primeiros anos de vida dela foi dentro de hospital. Então, assim, realmente a gente não tinha muito tempo nem de pensar em socializar. A gente até tentou levar algumas coisas, uma vida mais normal, mas tinham muitas intercorrências, muitas internações. Então, no caso dela, os 2 primeiros anos de vida, não tivemos nenhuma socialização. Nós tivemos que ir para São Paulo quando ela tinha 9 meses, moramos 3 meses em São Paulo, a pedido da doutora Renata para acompanhar de perto, porque não era, tipo assim, fugia um pouco do padrão, né, dela, então a gente tinha que fazer uma investigação mais profunda se tinha alguma outra coisa. Reviraram ela de cabeça para baixo, graças a Deus não encontraram nada. E depois, agora, ano passado, por conta da Covid, eu não sei, mas eu acho que a gente foi escolhida para acontecer logo no princípio. Ela ficou 14 dias entubada. Eu vi a live da Kate, ela falou que, né, que a maioria das crianças reagiram super bem, mas no caso da Liz foi uma exceção. Eu peguei e ela pegou e foi direto para o hospital. Foi, tipo, pouquíssimo tempo, ela já estava com 60% do pulmão, enfim, ficou entubada, perdeu consciência e foi muito difícil para nós também. Então, é até uma brecha para gente, pela questão de nós, hoje, optamos por seguir o confinamento mais restrito, né? Por orientação da doutora Renata, ela não tomava Sirolimus ainda, hoje ela já toma. Ela começou com tratamento de Sirolimus morando 3 meses em São Paulo também. Nós precisamos ir por solicitação deles para acompanhar de perto, como a Liz é muito intensa. Ela cai muito rápido, levanta muito rápido. Então, aqui é uma cidade maravilhosa, a gente tem muitos suportes, mas lá estão os especialistas. Então, no caso dela, para as pessoas entenderem, a gente não quer que ela sofra mais, e a gente optou por seguir as orientações da doutora Renata. Ela não vai para a escola ainda, não tem liberação de ir, né? Nós moramos 3 meses em São Paulo 2 vezes, então não foi frescura, foi por questão
de orientação médica mesmo, né? No caso dela, ela é diferente nesse sentido, né? Tem essas reações diferentes, então a gente tem que seguir de acordo com o organismo dela. E a doutora Renata, sempre, tudo que eu vou fazer, eu sempre pergunto, né? Posso? Então, assim, a gente age de acordo com o que os médicos orientam. Ela tem muitos primos, a gente tem muitos amigos com filhos. A Carol tem esse espaço maravilhoso que eu sou louca para levá-la para poder fazer atividades, né? Mas a gente tem muito cuidado, não é medo, mas a gente tem um excesso de zelo em relação a ela por orientação, por causa do que a gente viveu e por causa da pandemia. As poucas vezes que eu saí com a Liz, fora do ambiente familiar e de quem já conhece o histórico dela, eu já passei por algumas situações inusitadas. Eu até converso muito com a Carol, porque eu acho que ela é mais desenvolta para isso. Vejo muito as histórias de vocês para eu saber como lidar. Porque, assim, eu sou muito da questão de... Ela tem uma autoestima lá no teto, minha filha, graças a Deus. Ela me pede para usar batom, ela que me põe para cima. Mas eu ainda não sei... a gente vive muito no nosso mundo, então eu não sei como que vai ser isso quando sair, sabe? Eu tenho tentado abrir um pouquinho. A pandemia piorou um pouco a situação, porque quando ela melhorou 100%, que ela começou os cirolimos, eu não consegui socializá-la. Então, assim, eu desço às vezes um pouquinho aqui no prédio, com crianças menores, que ainda não identificaram essa diferença. O meu sobrinho às vezes pergunta, que ela tem as manchinhas, né, na perninha, então pergunta, aí eu explico, olha, a Liz é uma pintinha, igual você tem um cabelinho preto e ela tem um cabelinho loiro, a perninha dela tem uma pintinha, uma perninha dela é gordinha, a outra é magrinha. Eu sempre tento fazer de uma forma lúdica. Eu tô lendo aquele livro Extraordinário, eu assisti o filme, porque uma psicóloga me orientou para poder saber lidar, que ela teve uma filha também que teve muitas coisas, ela falou, você tem que estar preparada, porque lá fora não é tão fácil assim. Então, assim, eu quero muito saber lidar com isso, porque eu ainda não tive essa externalização. E eu não sou tão tranquila, assim, em relação a algumas coisas. Então, eu tenho que trabalhar isso. Já saí com ela uma vez na pracinha, e a menina veio me perguntar, quando o adulto vem me perguntar, até agora eu tô sabendo lidar, mas, assim, dói em mim, porque eu sei o que é, mas ela não sabe ainda. Então eu ainda tenho que trabalhar isso e a socialização ainda não está 100% por conta disso. Ela não vai para a escola, ela ainda não tem indicação. Acredito que só depois dos 5 anos que a doutora Renata vai liberar por causa da janela de imunidade, né? Mas assim, a gente tenta conviver o máximo que a gente pode aqui com as pessoas que a gente consegue permitir que não sai. Eu realmente sou muito rigorosa. A pessoa tem vida normal. Eu não posso proibir. Eu falo que a gente está vivendo um momento singular. Eu não posso proibir as pessoas de viverem. Mas eu, por exemplo, tenho uma funcionária, eu pedi para ela ficar em casa, porque ela pega 2 ônibus para vir para minha casa. Eu não posso expor. Eu escolhi hoje fazer isso, porque eu não quero que ela sofra mais. E à medida que a doutora Renata foi liberando, aí a gente vai fazendo na medida que for melhor para a Liz, entendeu? Então, no meu caso, a gente ainda é bem restrito e a Liz tem socialização, ela é até muito esperta pro pouco que ela convive com as pessoas, sabe? Ela é muito carinhosa, ela quer abraçar todo mundo que ela vê, mas atualmente a nossa situação é essa. Nós tivemos 2 anos de hospitalização e depois a gente ainda teve essa pandemia. Então, não tem essa socialização, mas eu acredito que eu vou aprender muito com a Carol nesse sentido. A troca vai ser maior dela para mim, porque eu tenho um pouco de dificuldade. Eu não sou madura o suficiente, talvez, para lidar. Eu talvez vou ter que aprender a falar com as pessoas, porque eu quero muito que ela seja aceita. Eu quero muito que ela se ame. Então, eu trabalho isso muito nela. Eu não quero que ela sofra. E isso aí é meio difícil, mas vamos ver. E aí, Carol? Ela fala que eu sou a da PNL, eu puxo a orelha dela quando ela termina a frase dizendo que é difícil. Enquanto ela ficar falando que é difícil, vai continuar sendo difícil. Então vamos ressignificar isso aí. Você está em processo de aprendizado para ser uma pessoa super confiante de que a sua filha vai ser aceita por quem tiver que aceitá-la. E aqueles que não quiserem aceitar, passem bem, né? Onde eles quiserem. Exatamente. Então, assim, com o Miguel, eu também fui, assim, muito protetora no início, porque a equipe de São Paulo falou, olha,
a imunidade é um pouco diferente. Então, aquele negócio de gente que beija na mão, que não devia beijar na mão de criança nenhuma, mas no seu filho, proíba, tá? Realmente, assim, tem que ter um pouco mais de cuidado. Então, a gente viveu um distanciamento social desde que ele nasceu. Nos primeiros meses ali, a gente ficou também bem quietinho com ele em casa, enquanto não tinha as vacinas. O pessoal doido para ir visitar. Ah, eu quero visitar, espera mais um pouquinho. Então, a gente também, nesse início dele bem novinho, a gente evitou muito contato. E eu realmente, gente, eu sou um pouco bem resolvida aí com essa coisa do não. Inclusive, no dia dos pais, primeiro dia dos pais, eu deitada no sofá com o Léo, ainda vivendo aquele puerpério. A minha avó me ligou, não conseguiu falar comigo e veio me visitar. Saiu de Guarapari, pegou o carro 1 hora até mais ou menos em Vila Velha. Quando ela estava no meio do caminho, ela conseguiu falar. Eu atendi o telefone. Ah, minha filha, estou indo, suas tias. Não vem. Não vem, não quero receber. Quero ficar eu, meu marido e meu filho. No dia dos pais, eu não tô na vibe. Minha avó ficou para morrer. Até hoje ela fala disso. Pois eles deram a volta e foram para casa. Falei, ai não, gente, eu não quero. Então, assim, eu sempre consegui dizer o não no momento em que aquilo me afrontaria. Então, eu fui bem, assim, no meu ritmo com o Miguel. Com 5 meses a gente ia com 2 meses a gente foi para a primeira consulta. Tiraram foto dele também de todos os jeitos, fizemos exame e tal, eu fui com a minha mãe. Com 5 meses a gente foi para começar a aplicação. E o menino chegou com infecção e a gente ficou 15 dias internado no AC. Ele com 5 meses, pra gente foi dificílimo, acho que foi o momento mais difícil desde que ele nasceu. Porque a gente não tinha um amparo de família, eu levei roupa para ficar 3 dias e fiquei 15 num hospital, o menino tomando vancomicina e tendo que fazer nível sérico todo dia, e para tirar sangue era um parto, e era aquela furação, ou seja, foi terrível. E aí também essa internação me mostrou que eu realmente precisaria ser menos cuca fresca do que normalmente eu sou. Porque eu sou mais assim, vamos ver, tá? E aí, nesses 5 meses do Miguel, eu vi que o buraco realmente era mais embaixo. Então, daí pra frente, como a gente tem uma janela, né? Vai aplicar bleomicina, OK, o que seja. 1 mês antes, 1 mês depois, não pode ter antibiótico, não pode ter um monte de coisinha, não pode ter intercorrência. Como eu queria que o tratamento andasse, a gente realmente segurou ele um pouco mais. E aí, até ele fazer 2 anos, ele teve mais 2 internações por linfangite. Mas realmente, como a Ju fala, o Miguel, ele reage muito bem. Teve inflamação, mas logo chega, fica bem, fica acordado no hospital. Ele tem talvez um pouco mais de facilidade para lidar com essas coisas, com esses momentos de linfangite. E aí, com 2 anos, a gente programou uma cirurgia. Seria em fevereiro do ano passado, a cirurgia dele. E aí, eu falei, vamos pra praia. Nisso que eu acho que eu sou cuca fresca demais, né? Véspera de ir pra São Paulo, ele já há um tempo sem internação nenhuma. Falei, vamos pra praia, pá. Depois de operar, eu vou ter que ficar no alto da torre da Rapunzel, né? Então deixa eu curtir aqui um pouquinho. Fomos pra praia, mas o menino não amanheceu no dia seguinte, com a 3ª linfangite, no caso. Tivemos que cancelar a cirurgia, tivemos que cancelar a passagem, tivemos que cancelar tudo. E eu ainda tive que lidar com as críticas de um monte de gente do entorno, inclusive o meu pai, que é médico, que me espraguejou, me botou pra baixo do cocô do cavalo do bandido, porque eu levei o menino na praia na véspera de viajar. Como se eu tivesse feito com toda a intenção do mundo, como se eu quisesse, né, ter o meu filho internado mais uma vez. Mas realmente, assim, eu achei, poxa, praia não vai ter risco, né? E o menino infeccionou a bolinha, né, que é como a gente chama. Mas assim, com ele, eu sempre fiz vídeos em que a bolinha aparecia. Eu sempre falei com ele, filho, vem cá, mamãe vai limpar a sua bolinha. Sempre tratei ela de um jeito carinhoso, até. Procurei lidar com isso com a maior naturalidade possível. E o meu professor de PNL, que é meu tio, inclusive, na verdade é tio do meu marido, meu professor do curso de coach e tal, quando o Miguel nasceu, ele tava ficando na UTIN, né? E eu no quarto. Ele chegou no quarto e falou bem assim, dever de casa pra você. Todo dia, quando seu filho dormir,
Você vai chegar do lado dele e vai repetir esse mantra. O corpo dele é perfeito, a saúde dele fica melhor a cada dia e a imunidade dele está em alta. Então, depois, até nos meus estudos espíritas, eu comecei a estudar sobre o espiritismo e tal, já depois do Miguel nascido, e aí algumas coisas se encontraram nessa mensagem que eu passo para ele toda noite quando ele está dormindo. Então ele dorme, eu chego do lado e eu fico conversando, falando, filho, tá vendo? Seu corpo tá cada dia mais forte. Você é um menino perfeito, o seu corpo é lindo e tudo mais e tal. E aí, isso sempre foi normal pra gente aqui. Mas claro que a gente encontra com pessoas que vêm, enfiam o dedo. Uma vez ele tava numa espreguiçadeira aqui do prédio, chegou uma moça, falou bem assim, o que houve com ela? Ainda achou que fosse menina. O que houve com ela? Foi, como é que é? Fez alguma cirurgia? E para isso, eu também olho, bem no olho, no fundo, a pessoa fala, não, isso é uma malformação vascular. Dou logo o nome científico, que na hora a pessoa dá aquela engolida do porquê eu perguntei. Ah, então tá, ótimo. Com criança, quando me pergunta, tio, o que é? Ah, isso é a bolinha, quando o Miguel tá do lado, né? Mas quando um adulto pergunta, eu dou a resposta à altura. Tipo assim, quer conversar mais sobre o assunto? Vamos desenvolver aqui. E aí, na hora, até hoje, todo mundo que veio, que perguntou, que eu respondi, morri o assunto. Teve uma criança, já um pouco mais velha, devia ter uns 10 anos, que ela falou, nossa, mas o que é isso? Eu falei, isso é a bolinha do Miguel e tal, igual a Ju, né? Ele nasceu, igual você tem um cabelo assim e tal, ele tem... Aí a menina ficou, nossa, mas isso é muito estranho. Até que teve uma hora que a minha vontade era esganar o pescocinho da criança. Devia ter, assim, uns 10, 12 anos, sabe? Já começa a ser um pouquinho mais mazinha. Aí eu falei, não tem nada de estranho aqui, não. A única coisa que tá estranha aqui é o seu comportamento, criança. Quer fazer um favor de me ajudar? Aí o tio percebeu que eu já tava começando a ficar irritada, porque foi um primeiro, o que é isso? Mas realmente, olha, que peito estranho, não sei o que. Vem aqui. E aí, a gente sempre falou com esse gato, que ele é muito gato, e toda vez que alguém pergunta, cadê a bolinha? Eu falo, filho, você quer mostrar? Quando ele quer, ele mostra. Quando ele não quer, ele não mostra. É uma coisa que eu deixo por conta dele. Para os médicos, e aí ele sabe o ambiente hospitalar, ele sempre mostra. Mas, assim, para curioso, normalmente eu deixo a critério dele. Ele escolhe tudo o que diz respeito a ele nesse sentido. E procuro não falar nada, nenhuma mensagem pesada com ele perto. Assim, quando eu preciso, por exemplo, fazer uma consulta que vá falar, às vezes, sobre imunodepressão, eu prefiro que ele nem esteja perto. Porque justamente eu não quero que ele absorva essa mensagem de que a minha imunidade é ruim, ou eu sou fraco por qualquer motivo. Não, pelo contrário. A gente diz que ele é forte, que ele consegue o que ele quiser, que ele vai chegar onde ele quiser, que ele é perfeito igual qualquer criança. Perfeito. Vocês viram o tempo? Não, nem vi. Tá acabando já? Já tá acabando. Né? O tempo passa muito rápido. Olha, tem 5 minutinhos. Eu acho que eu vou deixar para vocês falarem, assim, para a gente não deixar de passar o que vocês querem passar como mensagem, né? Que dó, muito rápido. Das perguntas. E passo mais rápido do que eu imaginava. Mas eu acho Na verdade, eu acho que é um assunto que a gente tem muita coisa para falar, né? A gente pode fazer um bate-papo 2, isso aí. Eu acho que vocês podem pensar, olha aí o reloginho para a gente não extrapolar, mas que conselho, qual o principal conselho que vocês dariam para os pais com uma criança, assim, com uma malformação vascular ou com qualquer outra situação, né, que foge do dito normal, né? Que conselho vocês dariam? Na verdade, eu quero só agradecer, porque eu acho que o conselho maior que eu tenho para dar
é o que eu tô fazendo agora. De ajudar, de alguma forma. Eu acho que nós todos somos escolhidos e eu acho que compartilhar a história dos nossos filhos é importante para a gente poder ajudar e eu me coloco aqui à disposição para quem quiser. E o meu conselho da mesma forma que vocês me ensinam, como a Andréia falou que está muito na frente, mas eu aprendo com ela, que a gente tem que se unir mais, tá sempre mais próximo para a gente poder ajudar os nossos filhos a serem melhores, porque cada uma de nós tem uma forma de pensar, uma criação, uma forma de agir, e eu acho que compartilhando e estando mais próximos, a gente vai poder sempre aprender. Esse mantra da Carol eu faço com a Liz, por causa que ela me ensinou. Então eu acredito que muitas coisas a gente pode ser melhor se a gente estiver junto. Então trazer visibilidade para o caso dos nossos filhos, para a gente ter mais respeito, mais empatia das pessoas, que eles são pessoas como todos nós somos, e eles foram escolhidos, não são dignos de pena, e que a gente, como mãe, tem que se unir, estar mais próxima para poder ajudar uma a outra, porque a sua experiência pode ajudar a outra pessoa. Então, eu acho que a gente tem que se unir, não tem vergonha e tá junto. E os nossos filhos são perfeitos, eles podem tudo. Basta a gente ensinar isso para eles quando a gente pode, porque depois eles vão andar com as próprias pernas. Então a gente precisa ajudar. Perfeito. Isso aí. O meu conselho para as famílias, principalmente para mãe e pai, né, que são quem está ali diariamente com a criança, ou mãe, enfim, o núcleo familiar, pai, mas que seja daquela criança, é buscar estar bem. Porque os nossos filhos, principalmente na primeira infância deles, eles estão bem quando a gente está bem, quando o nosso ambiente está bem. Então, se a gente, por exemplo, eu estou mais fragilizada, se eu me permito fazer uma terapia, buscar uma rede de apoio, é muito importante que os pais consigam lidar com aquilo, porque dificilmente a gente aprende para a criança a lidar com medos, com frustrações, com vergonhas, se a gente ainda sente isso. Então, assim, é muito importante, poxa, eu quero que o meu filho seja autônomo, que seja muito autoconfiante, mas eu ainda olho para ele com um luto parental, sabe? Que existe de, poxa, não queria que ele passasse por isso, não queria que ele sofresse isso. Eu acho que a primeira coisa é a gente procurar estar forte para transmitir essa força para eles. E aí, essa força pode vir de diversas formas, né? Porque existe o apoio da família, existe uma terapia, existe uma atividade física. Então, assim, se você sente que você precisa de alguma coisa para você, e não é egoísmo você querer ter o seu tempo para estar realmente forte, preparado para lidar com o mundo do lado do seu filho, isso é fundamental. E se apegar na fé. Um conselho que eu dou é ter Deus, cada dia mais. Porque tudo vem através dele, a gente aprende as mensagens quando a gente está aberto a ler o que está posto pra gente, né? Os sinais, os aprendizados, escutar aquela vozinha que fala no seu ouvido, né? Enfim, que sempre quer te ajudar. Então a gente estar preparado, estar forte, buscar amigos, buscar informação, porque sem informação a gente realmente fica muito mais perdido. A partir do momento que a gente tem um diagnóstico, o Miguel foi diagnosticado com síndrome de Clovis no teste genético que a gente fez. Então, ter informação é fundamental. Então é isso, é buscar informação, buscar autocuidado para a gente ter força para lidar com as crianças. E é isso aí, gente. Fé em Deus, que a Carol falou, Deus está à frente de tudo. Sem ele, a gente não chega em lugar nenhum. Com certeza. Acho que é isso, né, gente? Chega de vitimismo, né? Empoderamento total para os nossos filhos, né? Mas, gente, a gente precisa estar junto para isso. A gente precisa se unir sempre. Exatamente. Meninas, muito obrigada. Aprendi muito com vocês hoje. Pena que o tempo acabou, mas a gente pensa em fazer outra. Estou aqui à disposição também. Muito obrigada mesmo. Bom domingo para vocês. Obrigada para vocês todos. Obrigada a todo mundo que participou. Para todo mundo que escreveu aqui, a gente foi meio que acompanhando as mensagens. Muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima, gente. Beijo, bom domingo. Deus abençoe. Beijo para todos. Tá bom.